Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador no YouTube. A gente fala com gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e principalmente psicologia, porque tem uma ligação ali, né, entre mente e corpo muito importante. Programa de hoje você vai amar. Eu recebo o Dr. Luiz Ritt, cardiologista, professor da Escola Baiana de Medicina, e o tema é: esse ano eu vou ser fitness. Quem nunca, né? Quem nunca prometeu isso? Pelo menos no final do ano e no começo do ano a gente sempre promete. Mas quem é que cumpre, né? Então hoje no programa você vai saber tudo o que você precisa saber para começar a malhar em segurança, sem prejudicar principalmente o coração. Bem-vindo ao Acontece Lá em Casa, Dr. Luiz Ritt. Tudo bom? Tudo bem, Gabi, tudo bem, ouvinte da Band News. Uma satisfação estar com vocês aqui no Acontece Lá em Casa. Maravilha. A profissão de médico não é brinquedo não, né, doutor? O que te dá combustível hoje em dia, hein? É corrido, né? A gente se dedica muito, na verdade, tem que se dedicar, os pacientes e também tem a família que a gente não pode esquecer. Mas o que mais dá combustível é ver a melhora do paciente. Aquele paciente que chega para você, seja um paciente mais simples no consultório, que busca ali uma qualidade de vida e busca fazer uma avaliação para ter um check-up, né? E você vê ele feliz com os resultados, com a melhora que ele vai tendo, e também com os pacientes mais graves. Eu mesmo que lido muito em hospital, muitas vezes a gente tem pacientes mais graves que chegam agudos, né? Infarto, e que eles saem, você viu que ele ficou a vida por um fio, e de repente ele sai bem e depois volta com você, ele agradece. Sim. E está feliz. Eu acho que isso é o que nos dá mais combustível para ser médico. E por que a gente ainda espera ficar com a vida por um fio ou ficar doente para então se cuidar? Como é que você tem visto aí ultimamente a questão das pessoas com a prevenção? Perfeito. Eu acho que o ponto inicial é esse aí. A gente tem que ter trabalhar a prevenção cardiovascular. O infarto, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no mundo, né? A neoplasia, o câncer está chegando perto, mas eu costumo dizer o seguinte, que o câncer são vários, né? Você tem o câncer de colo, de pulmão, o de próstata. Então, você tem vários que colocam ele lá no topo da lista, mas o coração é um, né? É um então, a gente se divide o infarto e o AVC, que são as doenças cardiovasculares. Então, a prevenção é primordial. Eu fico triste quando a gente tem aquele indivíduo que passou, que você deu aquela mensagem, ele se perdeu. Já aconteceu, e de repente você encontra ele anos depois num leito de um hospital, e aí só agora ele vai retomar e rever o seu modus, o seu mindset, o seu modus operandi. Ou seja, aí já não é mais uma prevenção que a gente chama primária, aí já é uma prevenção de um novo evento. Então é muito mais complicado. Poder ter evitado alguma coisa, ter sido avisado por um médico, não ter feito nada a tempo e aí se encontrar numa situação que limita a vida, né? Aí é quando deixa a gente triste, né? Da forma que a gente fica feliz quando alguém tá ali, que tá bem, que melhorou e que vem lhe agradecer pela mudança que teve na vida. Mas quando você encontra alguém que você tentou colocar no rumo e ele aí lá na frente você já encontra num rumo que não era o que você queria para ele, a gente fica triste. Mas nunca é tempo de não recuperar, né? Nunca é tempo de não recuperar. Não se perde o tempo para não voltar e ter uma qualidade de vida melhor a partir de então, mesmo em quem já teve algo. Uhum. O tema de hoje, pessoal, você está ouvindo Acontece Lá em Casa, aqui na Band News Salvador. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @Gabi Monteiro Oficial. Queria até pedir para vocês, viu? Se você que está ouvindo o programa agora, me siga o programa Acontece Lá em Casa e indique temas para a gente abordar aqui. É disso que a gente vive, da sugestão de vocês. Pode ir nas caixinhas de perguntas do meu Instagram também, que você vai ver muitas caixinhas legais para você responder e a gente traz as respostas aqui para o programa.
programa. Programa de hoje, Dr. Luiz Ritch, ele é cardiologista, também é professor da Escola Baiana. O tema de hoje são os benefícios do exercício físico para o coração. Afinal, quem nunca falou no final do ano ou no começo do ano que vai ser fitness, né? Vamos botar na prática, né? Ficar só no mundo das ideias, acontece o que o doutor falou. Com certeza. Daqui a pouco você está na cama de hospital. A gente acha, né, porque, por exemplo, Salvador é uma cidade, o Brasil em si, uma cidade de clima legal, um país de clima ameno, né? A gente não tem uma variação assim, tem um litoral enorme, todas as condições para que as pessoas sejam ativas fisicamente. Uhum. Mas se formos olhar, 50% da população no Brasil não atinge as metas da Organização Mundial de Saúde para atividade física semanal. Sim, e a atividade física, estava vendo um podcast hoje de manhã e a gente vai falar daqui a pouquinho, uma participação especial da doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras, do efeito antidepressivo também do esporte, do exercício físico, Com né? certeza. Então, não é só um bem para o As coração. endorfinas, né, vão trazer bens aí, vão favorecer muito essa questão psicológica, né, a qualidade de vida da pessoa. Sim, não existe bem-estar mental, não existe saúde mental sem movimento, né, doutor? Com certeza. Os neurotransmissores ficam ali, não pode deixar eles parados, tem que deixar eles bem ativos, né, e o exercício ajuda nesse ponto, com certeza. Agora, sabe o que eu noto? Eu não ia nem fazer essa pergunta, mas vou falar agora. Por exemplo, quem tem um pai, uma mãe idosa em casa, que não esteja com nenhuma limitação física, que não possa se exercitar, as pessoas vão querendo que os seus idosos façam cada vez menos coisas como forma de proteção, né? O que é que você acha disso? Isso é paradoxal. Na verdade, a gente tem que manter ativo fisicamente em todas as idades, né? Mesmo o idoso, principalmente o idoso, né? E principalmente o idoso frágil. Hoje a gente tem trabalhos assim, científicos que pegaram pacientes que tiveram internados, idosos, que ficaram fragilizados e que foram então incluídos num programa de exercícios estruturados, com foco no equilíbrio, no ganho de força muscular, numa estratégia inclusive nutricional, e que mostrou que esses idosos, mesmo os frágeis, tiveram um benefício muito, muito superior àqueles que, por exemplo, receberam as recomendações normais. Façam atividade, ou então acabaram ficando mais sedentários, né, após o evento. Então, não tem idade. A gente precisa estar se movimentando, seja criança, adulto jovem, idoso, precisa se movimentar. Porque a capacidade funcional, no final do dia, a capacidade física da pessoa é o principal, vamos dizer assim, marcador de saúde, né? Imagine, eu sempre dou esse exemplo, 2 irmãos gêmeos. Irmão gêmeo. Ele tem uma boa capacidade funcional e o outro, ele tem uma capacidade funcional ruim. Os dois são acometidos de um mesmo problema. Não vamos nem dizer aqui do infarto, os dois tiveram pneumonia. Qual é a chance? Quem é que vai ter a maior chance de precisar se internar? Quem, caso tenha uma complicação, vai ficar mais tempo internado? Ou, por fim, quem é que tem mais chance de morrer dessa pneumonia? É o que não tinha uma boa capacidade física, porque não tem reserva. Então, eles têm a mesma genética, mas eles têm hábitos diferentes e têm uma capacidade funcional diferente. Então, não é a genética só. É uma questão de É sobrevivência, uma questão de sobrevivência. também. Então, nós precisamos manter uma boa... Eu digo sempre que no consultório o médico tem que... Do mesmo jeito que você mede a pressão, do mesmo jeito que eu vejo a frequência cardíaca, que a gente verifica o peso, ausculta o paciente, né? É engraçado que tem gente que não está mais examinando o paciente, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Dá até medo, né? É engraçado, Então... nos Estados Unidos, isso é uma coisa dos Estados Unidos, que ninguém toca no paciente, não, né? mas É uma aqui, coisa... a coisa aqui tá assim também, doutor? Está começando. Depois a gente fala sobre isso. Mas o importante Isso. é que, da mesma forma que você examina o seu paciente, você tem que entender qual é a capacidade física dele funcional. O que ele é capaz de fazer num dia? Ele é muito diferente um indivíduo que é ativo, consegue subir, descer escada, ele consegue fazer as tarefas do dia a dia sem limitação do que aquele outro. Existem até escalas que a gente pode classificar e isso se relaciona diretamente com o risco de morte, com o risco de adoecer, com o risco de uma pior qualidade
de adoecer. Ainda tem isso, a qualidade do adoecer. Sim, Porque o indivíduo ele pode adoecer e sair bem, o indivíduo ele pode adoecer e ficar com mais sequelas. E Ficar aí, cada vez pior, cada né? vez pior. É isso que a gente vê muito acontecer, né? Uma Com ladeira certeza. da Uma vida das- que vai inclinando, inclinando, inclinando. Até que chega numa disfuncionalidade. Sim, sim. Agora, só para finalizar o assunto dos idosos, doutor Luiz Ritt. Doutor Luiz Ritt é cardiologista hoje aqui no Acontece Lá em Casa, e a gente está falando da ligação do exercício físico com a saúde mental e física. Eu tive uma péssima experiência, mas como tudo na vida, a gente tira uma parte boa. Fiquei internada com meu irmão numa UTI e ele quase morre. E aí eu tive 10 dias para conversar com quem? Médicos e Eles com estavam enfermeiros. Enfermeiro, fisioterapeuta, Né? toda a equipe da UTI, de saúde Ali, de UTI, né? de repente ali tem uma vida rolando ali, as pessoas conversam e tal. E aí, resumindo, o que eles me contaram foi, nossa, Gabi, a gente reza para quando chega um caso grave aqui, afinal aqui só chega caso grave, né? Então eles estavam ali na UTI, médicos da UTI falando, quando chega um paciente aqui, a gente torce para que esse cara tenha um histórico de cuidados com alimentação e com exercício físico, que a gente reza para que o cara não seja sedentário, porque o sedentário, principalmente, o cara que não tem bons hábitos de vida, quando chega numa UTI, dá muito mais Muito mais trabalho para a trabalho. gente, É, o mais para frágil. recuperar essa pessoa. Ele é mais frágil, né? Ele é mais frágil. A gente tem índices também que a gente mede essa fragilidade do indivíduo. Não só a capacidade física, mas, por exemplo, no idoso, a capacidade de apertar. Um testezinho que a gente Aquele chama de negócio hand apertar grip, com a mão, né? de pressão palmar. A capacidade que ele tem de levantar de uma cadeira e andar 3 metros e voltar o tempo que ele leva para isso. A capacidade de sentar e levantar numa cadeira, a capacidade de subir e descer X degraus em 6 minutos. São testes simples que conseguem se testar equilíbrio, a fragilidade desse indivíduo e está diretamente relacionado a um maior risco para esse indivíduo. Para esse indivíduo. E- Tem coisa que não é da idade. Tem coisa que é mal cuidado mesmo, né? Com Que certeza. são falta de cuidado. Enfim. O tema de hoje são os benefícios do exercício físico para o coração, mesmo porque a gente termina o ano e começa falando que eu vou ser fitness esse ano. Então seja, que todo mundo quer a vista de cima da montanha, mas poucos estão dispostos a subir a montanha, né? Isso quer ser colocado lá de helicóptero, não é assim não, viu? Você tem que fazer a força, não é de passo em passo, não tem milagre não tem milagre, não vai chegar lá uma luz que vai de repente você chegou lá. Não, é todo dia. É todo dia. Você tem 2 projetos que te encantam, né, doutor? Um deles é um ambulatório de avaliação cardiovascular de atletas carentes Esse é um na projeto Escola legal. Baiana de Medicina. Me Isso. conta um pouquinho sobre isso. Esse é um projeto legal, né? A gente sabe que o indivíduo que faz atividade física intensa e o atleta, ele precisa fazer uma avaliação cardiovascular. Eu sempre digo que, assim, o exercício físico geral, que a maioria faz ou deveria estar fazendo, não vai levar um risco cardiovascular. Mesmo que a pessoa tenha um problema, não vai levar um risco cardiovascular, pelo contrário, vai beneficiá-lo. Mas o indivíduo que vai testar limites, um indivíduo que é um atleta profissional, um indivíduo que é um esportista, e que a gente vê hoje a turma aí faz meia maratona, maratonas. Minha personal aí, mandar um abraço aqui para Daiane Marques, ela sábado agora vai fazer 70 quilômetros, né? Correndo. De bicicleta já é puxado. Pois é. Então, lá na Baiana a gente tem indivíduos carentes que às vezes não conseguem, né? Usuários do SUS, um acesso fácil a um serviço de qualidade. E muitas vezes o atleta, ele tem alterações no exame cardiovascular dele, no eletro, que são relacionadas ao treino e não são problemas patológicos. Alterações que, se fosse no indivíduo não atleta, a gente pensaria realmente em algo patológico. Às vezes o coração é um pouco hipertrofiado, o coração um pouco dilatado, existem alterações no eletrocardiograma. E isso precisa ser visto aos olhos do especialista, até para que não se gere exames desnecessários ou se gere até uma questão psicológica no indivíduo que se sinta que tem algum problema sem ter. Então, lá na Escola Baiana de Medicina, a gente criou um programa de extensão junto com o grupo de medicina e da educação física, que é um ambulatório de extensão de avaliação de atletas. Então, o indivíduo ele vai lá... Gente que não poderia, pessoas que não têm acesso a um sistema
privado de saúde, por exemplo, Bacana. que vai ter um acesso mais... que usuários do SUS, né? Sim. Vamos dizer assim, usuários do SUS mesmo. Então, lá pelo SUS, uma vez por mês, a gente tem uma manhã de sábado em que a gente avalia, né, todo o histórico cardiovascular, faz exames do ponto de vista cardiovascular, ele faz uma avaliação com o educador físico, fisiologista também, para orientações. Então, a gente iniciou esse ano lá, era um projeto que eu já tinha há um tempo pensando, e esse ano, graças a Deus, conseguimos plantar aí a semente e agora já está indo de vento em polpa. Que Esse maravilha. projeto a gente vai continuar em 2025. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. aí. Isso é um projeto muito legal que a gente quer fazer a diferença. Parabéns pelo trabalho. Esse cuidado com os atletas, né, é muito importante, mesmo porque a gente vê muitos atletas morrendo de infarto, morrendo de coisas que você fala, nossa, mas o cara era atleta, como é que morreu, né? Não são muitos, mas quando acontece, chama muita atenção, chama né? atenção, Chama vira muita notícia. atenção, vira Vira notícia. notícia. Né? E aí, às vezes, as pessoas pegam, quem não quer fazer exercício, diz o que é para isso. Se um atleta está morrendo, não sou eu que vou fazer, né? Ele fica, então, ele estimula o não fazer. É verdade. A gente tem que entender que isso são situações muito específicas, Certo. né? Indivíduos que treinam muito intenso e que, às vezes, né, ou tinham algum problema cardiovascular que não tinha sido visto, ou apesar de ter sido feito todos os exames, como na maioria desses casos que a gente viu esse ano, teve o jogador aí, o jogador uruguaio, né? No ano passado teve o jogador na Europa também, que eles tinham exames todos feitos, mas algo mudou, por exemplo, teve algum evento, às vezes um quadro gripal que fez, por exemplo, a miocardite, que é a inflamação do coração. Não teve muitos sintomas, ou teve e não ligou. Não ligou. Voltou a treinar e aí não tinha sido visto um caso assim. Eu recentemente atendi, essa semana, um paciente atleta que tivemos que reconduzir por um tempo o esporte para ele, porque ele tinha uma alteração que eu acho que depois vai melhorar. Mas a gente vai ter que dar um tempo. Entendeu? Existem doenças silenciosas, né? A gente vai falar um Existem pouquinho no doenças próximo silenciosas. bloco. E a gente continua com a mania de só procurar um médico quando sente alguma dor ou alguma limitação. Tá aí o pulo do gato, prevenção. Não acontece lá em casa de hoje, eu recebo o Dr. Luiz Hitch, ele é cardiologista. A gente está falando de uma frase que é cômica, seria cômica se não fosse trágica. Esse ano eu vou ser fitness. Quanta promessa, né? Quanto tempo você promete isso, né? Não vale negócio de histórico de atleta. Vale, doutor? Não, Aquele cara... turma... Não, porque eu tenho histórico de atleta. Eu tenho Quando é que história, você eu fui malhou? atleta, Com 16 anos? 16 anos de idade, ele tem 70. Com 16 anos eu era atleta de remo no Ipiranga. Eu acho... Olha, 16 tudo bem, mas a memória... Existe a memória muscular, mas não dura tanto, né? Então, a gente precisa estar mantendo-se ativo sempre. E essa Sim. coisa da promessa é sair da inércia, né? O mais difícil é sair da inércia. Começar é muito difícil. Começar né? é o mais difícil. Depois manter também dizem, eu não sei se você concorda, mas algumas entrevistas que eu fiz, eu escutei isso de vários segmentos aí da área da medicina e da qualidade de vida, que se você malhar, mudar seus hábitos alimentares e de exercícios físicos, colocar isso na vida durante 3 meses, é um pouco menos, né? Durante 3 meses que você, você aí começa engata. a mudar, você engata, né? Você engata, aí você já começa você vai entrar naquela de que, poxa, hoje eu saí um pouquinho da linha, eu vou ajustar aqui, então você começa a se reajustar. É a mudança, que eu digo assim, da forma de pensar, do mindset, né? Dizem que pagar a academia e não ir não funciona, é verdade? Só para o dono da academia, né? Pode funcionar para o dono da academia, né? Ele vai funcionar, que ele vai receber a mensalidade e não vai ter nem gastando não vai estar nem gastando os equipamentos dele lá, Eu estava né? pensando em pagar uma pessoa para ir na academia para mim. Você acha que funciona, doutor? Também não. Mas tem gente que pensa assim, né? Diz, olha, tô aqui, já tá indo, a esposa já tá indo aqui por mim. Tá certo. Não vale. Aí também não vale. Não vale também ser virtual no videogame. Não. Não. O esporte tem que suar. Tem que elevar a frequência cardíaca. Tem que sair da zona de conforto um pouquinho para poder gerar um efeito de condicionamento. Sim. Não é? E só quem faz exercício sabe. Olha, a gente continua esse papo maravilhoso com o Dr. Luiz Hitch, cardiologista, falando para vocês que resolveram ser fitness ou para você que parou e está querendo voltar e não está com coragem, os benefícios do exercício físico para o coração, para a saúde mental também. Daqui a pouquinho também com a doutora Beth Monteiro vai falar um pouquinho dessa parte. O programa
programa Acontece Lá em Casa tá todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador, no YouTube. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram também, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Me siga. E a gente tem um oferecimento da Fator Hilt, essa construtora que tem mais de 150 empreendimentos por todo o Brasil, 68 anos e que está na fase de entrega final de um edifício maravilhoso no bairro Aquários. É o Capri Ponto Residência. Assim que eles estão no Instagram, dá uma olhadinha e conheça o apartamento dos seus sonhos. O programa também tem o apoio da Escola Concept, educação global bilíngue, baseada em projetos. A Concept desenvolve estudantes para se tornarem pensadores criativos e cidadãos conscientes. É diferente quem sai da Concept, né? Então, dê uma olhadinha aí nos planos da Concept para o seu filho, porque é uma escola que eu admiro muito aqui em Salvador, São Paulo e Ribeirão Preto. Vamos para o intervalo, já voltamos? Não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas na Band News Salvador a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, psicologia com gente que faz a diferença nessas áreas. É sempre das 11 ao meio-dia. Você pode também participar das enquetes, das caixinhas de perguntas no meu Instagram. Vai lá, eu estou como Gabi Monteiro Oficial no Insta. Tem também o Instagram do programa com vários cortes dos melhores... os melhores momentos do programa que você escuta às quintas-feiras aqui na Band News. Então, várias formas da gente se conectar. E se você quer dar um recado para alguém, uma dica para alguém, quer que alguém saiba mais sobre algum assunto que você ouviu aqui no Acontece Lá em Casa, é só ir no YouTube da Band e compartilhar o conteúdo com quem você ama, né? Aqui a gente só fala de coisa boa. Não falamos de religião, não falamos de futebol e não falamos também de política, por motivos óbvios. Vamos lá. Doutor Luiz Ritt, cardiologista. Estamos falando daquela frase que todo mundo já disse um dia: esse ano eu vou ser fitness. Me fala uma coisa, doutor. Malhar é sempre bom? Fazer exercício físico é sempre bom? A pessoa que está ouvindo o programa agora pode falar assim: não, agora eu decidi, vou botar meu tênis e vou começar a correr. Você indica isso como cardiologista? Com certeza. A pergunta que a gente sempre tem que ter é: você faz atividade física? Se sim, o quê? Qual é a frequência que se faz? Agora, se não faz, que a maioria não faz. Eu estava dizendo mais cedo, né, que 50% da população não atinge as metas da OMS, que não é nada demais. Quais são? Bora aí, fala aí. 150 minutos de exercício moderado por semana. Isso dá o quê? Uma meia hora, 30 minutinhos por dia? 30 minutinhos 5 vezes por semana. Se você fizer 40 minutos 3 vezes, mais 30 no outro dia, pode dividir como quiser. Pode dividir com 20 de manhã, 20 de tarde, como queira. De exercício moderado. O que é moderado? Numa escala de 0 a 10 de cansaço, você tem que estar ali na casa dos 6, 7. Isso é moderado. Não pode ficar caminhando na praça focando com a amiga. Não é o caminhar que dê para eu bater papo fácil. É aquele caminhar que dá para que eu converso, mas eu tenho que parar um pouquinho para respirar e depois... Não é que eu dê para bater papo o tempo todo. Esse é até um teste que a gente fala, o teste da fala. Se dá para você falar tranquilamente, está no nível muito baixo. Tá. Tem que aumentar o nível um pouquinho. Lógico que no início você começa mais baixo e vai galgando. Ou, não tenho tempo de jeito nenhum para isso aí. Como não tem? Aí a vai gente fazer... passa 1, 2 horas na tela do celular, uma sentada você perde 2 horas. Se não que tiver não 75 minutos de atividade mais intensa, já está valendo. Então, o indivíduo que gosta de fazer algo mais intenso agora, lógico, eu não vou partir do 0 para o intenso. Como você bem falou, eu não chego no topo da montanha sem passar pelas fases. Então, se eu chego no mais intenso eu posso fazer 3 de 25 mais intenso. Já está valendo. O negócio é não ficar parado. É o mínimo necessário, isso aí é o mínimo. E tem estudo que mostra que já com 15, 20 minutos, semanal, você já está tendo benefício. Então, aí a gente tem que perguntar o que você gosta de fazer. Às vezes a pessoa tem que olhar, ir lá na memória dela, eu gosto, eu sempre dancei, eu gostava eu gostava de dançar. Então vamos ver se encaixa a dança nisso aí. Eu gostava de remar. Tem várias formas de se encaixar o remo hoje no exercício. Principalmente aqui na nossa cidade. Na nossa cidade. Eu sempre gostei eu fazia atletismo, alguma coisa na escola. Então a gente tem que resgatar, eu gostava de um vôlei. Tem que resgatar e tentar trazer. Eu não gosto de academia de jeito nenhum. Então, essa frase aí é um perigo. Aí é o perigo. Por quê? Eu não gosto de academia. Você tem que se exercitar, o doutor fala. Aí você responde: doutor, mas eu odeio academia. Sim, só tem isso para fazer. Mas não é a única opção. Você pode fazer um funcional. Aí você tem que ter as opções. Hoje tem opção para todo preço, para todo gosto, né? Desde opções sem custo. Sim, desde botar um tênis e sair para andar, caminhar, correr. Tem aí as coisas ao ar livre e tudo, até opções em grupo, né, que vai fazer o bem-estar também para a mente. É uma forma de você estar interagindo com outras pessoas. Então tem que pensar o que eu gosto de fazer. E aí encaixar. Agora, se você não gosta de fazer aquele tipo de exercício, não adianta às vezes querer começar por ele. Tem que tentar encaixar outra coisa na rotina. Aí é uma conversa. O educador físico, o professor de educação física, o profissional de educação física vai ajudar muito nesse ínter, né? Tem que ter um professor de educação física. Quem está parado tem que começar, né, e buscar um profissional, assim, se puder, para poder receber essa orientação. Sim. Né?
Aí muda, seja na academia, seja no clube, seja num ambiente externo de grupo, tem que buscar esse caminho. Né? Então, Mesmo porque, segundo os neurologistas, desculpa te interromper, mas eu lembrei de um papo que eu tive aqui no Acontece Lá em Casa dia desse com o Dr. Ivar Brandi. Segundo os neurologistas, o cérebro quer ficar parado, né? Então não é... O cérebro, ele quer conforto, ele quer zona de conforto, ele não quer ter trabalho, ele quer funcionar o menos possível para tudo dar certo na vida dele. Mas, por isso que é tão difícil, não só para mim, não só para o doutor, não só para você que está ouvindo o programa, por isso que é tão difícil sair dessa paradeira que você está, né, do sedentarismo, para começar a se exercitar. E não dá para esperar o melhor momento. Eu sempre digo, eu converso, talvez essa semana no consultório, conversando com pacientes, pô, gente, eu vou viajar agora. Eu digo, a hora de começar é agora. É a hora que você acha que tá difícil, que vai sair do seu momento, sua rotina, tudo. É a hora de começar. Senão nunca a gente vai conseguir botar isso Se eu começar no momento que tá difícil, no momento que estiver fácil, eu vou continuar. Agora, se eu espero o momento fácil chegar, a tranquilidade, que o estresse esteja menor na família, que o estresse esteja menor no trabalho, que o meu horário de trabalho esteja melhor, eu vou estar sempre buscando esse momento que não vai chegar, porque o dia a dia não permite muitas vezes que a gente espere esse momento de calmaria. E aí, né? Você falou de estresse, né? Você acha que exercícios físicos, que têm um melhor condicionamento, ajuda também no combate ao estresse? Com certeza, com certeza. Porque a gente espera estar desestressado e tranquilo para malhar. Não seria o contrário? É o contrário. Você tem que fazer o exercício para lhe deixar tranquilo. Distúrbios do estresse, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, tudo isso, se você encaixa a atividade física, você vai... existe a produção de endorfina, existe uma melhora também nos neurotransmissores, a serotonina. Né? O que o remédio antidepressivo faz? Ele aumenta, né, o tempo de ação da serotonina no cérebro. Normalmente o indivíduo que está mais depressivo, existe uma baixa na serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer. É um hormônio do né? Isso. E aí o remédio faz o quê? Ele aumenta a quantidade de serotonina lá na sinapse lá do neurônio. E aí você fica de boa. Você melhora e sai daquele momento. Só que o exercício faz isso. O exercício é remédio. Sem remédio. Entendeu? Então você consegue, tudo bem, às vezes o remédio é necessário para poder ter uma ação mais imediata, mas você tem que pensar no médio e longo prazo. Vai ficar dependente do remédio sempre? Pois é. Não pode. Eu não vejo histórias de pessoas fazendo desmame de remédios, eu vejo pessoas colocando cada vez mais remédios na vida, o que eu né? digo, se você quiser, né, às vezes você pega um paciente hipertenso, ele está ali, está hipertenso, está com sobrepeso, ele não está fazendo atividade física, ele não tem uma dieta legal. Aí ele chega com a pressão 18, né, no popular, 180 por 100, que seria 18 por 10. Pressão de pneu de caminhão. Eu vou ter que, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tratar inicialmente, mas você chega e diz, olha, você às vezes está hipertenso, eu tenho dois caminhos. Ou você vai fazer o seu dever de casa, né, no que tange qualidade de vida, alimentação, exercício, né, e você vai chegar aqui, eu vou reduzir, quiçá até tirar a medicação, ou a gente vai ter que aumentar a medicação. Hoje é uma, amanhã são 2, 3, 4, 5 medicações para tratar algo que você poderia fazer mudando. Existe aquele indivíduo que faz tudo certinho e mesmo assim ele é hipertenso? Existe, porque existem outros fatores. Existe a genética, né? Existe uma predisposição familiar. Existe, mas muita boa parte, a maioria, a gente tem como conduzir, né, melhorando essa base da pirâmide. A gente tem que melhorar isso aí. Sim, como seria bom, né? É o dever de casa. Como seria bom se as pessoas tivessem, né, finalmente caísse essa ficha de que quando você não está legal, ou suas taxas, por exemplo, diabetes, muitas taxas da diabetes baixam com exercício físico e alimentação. Sim, o pré-diabetes é isso aí. Quem né? tem aquela glicemia um pouquinho elevada, tudo. Você pode prevenir um diabetes futuro com medicação, mas é o mesmo efeito que o exercício faz e que um ajuste na alimentação faz. Exato. Sem usar um remédio. Sem usar química, porque tudo tem efeito colateral, né, pessoal? Programa de hoje, Dr. Luiz Hitch, cardiologista. A gente está falando dessa frase que todo mundo já disse um dia, esse ano eu vou ser fitness, os benefícios, né, dos exercícios físicos para a saúde física e mental. Vamos ouvir um pouquinho a doutora Beth Monteiro? Doutora Beth Monteiro é psicóloga, autora de 6 livros e fala muito sobre isso para as famílias. Quais os impactos do sedentarismo para a saúde mental e para o coração, doutora Beth, do ponto de vista da psicologia? Acho importante aqui deixar bem claro que a área cognitiva, a área da inteligência, do pensamento,
da elaboração do pensamento, da compreensão das coisas, do entendimento, ela se desenvolve através do movimento. A inteligência se desenvolve através do movimento. Portanto, o sedentarismo causa males ao cérebro e à saúde mental. A esfera cognitiva, que é a esfera do conhecimento, vai ficando sem estímulos. Sem estímulos, as conexões cerebrais deixam de ser feitas. Novas conexões cerebrais acontecem através do movimento. O movimento, minha gente, é a expressão de uma vida. E o sedentarismo é o final de uma vida. Doutora Beth sempre é fuerte. Ela foi fundo, ela foi bem aí. Eu gostei dessa frase final, né? O movimento é a expressão da vida e o sedentarismo é a expressão da morte, né? Que ela falou, não foi isso? Exatamente. E é bem isso, porque o que é a vida? A vida é a gente estar se movimentando, é eu estar interagindo, eu saio daqui, vou para ali, eu vou para o meu trabalho, eu volto, eu vou sair com amigos, com a família, eu estou com meus filhos. Então, essa é a vida, é essa vida de interação, de relação e necessita do movimento. Sim. Né? Eu não faço isso. Tem gente hoje que fica, né, parado, conectado online, fazendo as interações, mas não é por aí, né? A internet, não é por aí. ela está aproximando quem está aí. longe e afastando quem está perto. Né? Perfeito. Agora, quando você morre, é um corpo que está ali. Então é a expressão do sedentarismo, é a expressão do não fazer nada, de não interagir, nada, você não tem movimento mais. Então a gente não pode esperar por esse momento. Exatamente. Tem alguns vídeos na internet que mostram pessoas acamadas em estado terminal e a gente fala, poxa, e eu aqui com minha saúde sem fazer nada aqui no meu celular. Só precisa ver essas cenas para mudar de vida, né? Não precisa. Não precisa. Nem ter alguém, nem ser você que esteja ali para poder pensar, poxa, por que eu não mudei, né? Exatamente, então, há tempo. Quem já passou por uma situação assim, ou quem tem algum ente querido que já passou, sabe como é. Sabe como é. Se você está bem, então vamos botar na prática esse seu plano de Vou Ser Fitness. Programa de hoje, Dr. Luiz Ritt, cardiologista. A gente está falando aí os impactos, né, da atividade física na nossa saúde, física e mental. Vamos para o breve intervalo, já voltamos com o Acontece Lá em Casa. Não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador e no YouTube. A gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, psicologia, com gente que faz a diferença nessas áreas. Sempre um convidado bacana, um bate-papo especial com assuntos que te inspirem a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial. Vai lá, me segue o programa. No Acontece Lá em Casa no Instagram também tem cortes especiais do programa, né? Cortezinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio, com o filé mignon dos programas. Programa de hoje, recebo o doutor Luiz Hitch. Ele é cardiologista, professor também da Escola Baiana de Medicina. A gente está falando aí da ligação entre exercício físico, o coração e também a saúde mental. Pesquisas destacam, Dr. Luiz Hitch, que atividades físicas moderadas podem melhorar significativamente a função cardíaca, mesmo em pacientes que já tiveram infarto ou que sofrem de insuficiência cardíaca. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Muitas vezes no passado, né, se dizia que alguém que teve um infarto ou que teve algum problema cardíaco não poderia fazer nada. Olha, você tem que ficar parado. Não. Ainda tem gente ainda que tem lida gente dessa que forma, fala né? assim. Ainda tem gente. Hoje não, já há um tempo que isso caiu por terra, né? Então o exercício, a atividade física, ele faz parte do tratamento. Agora, com um tratamento para esse indivíduo tem que ter a dose e a forma correta de fazer, né? Lógico, se o indivíduo que teve um infarto recente resolver correr uma meia maratona, não é o momento. Pode ser até que um dia ele vá fazer. Tem pacientes que voltaram a fazer esportes, inclusive competitivos. Mas o exercício tem que estar desde o dia 0. Infartou, dentro do hospital, a gente já faz exercício. Nessa minha convivência que eu tive um tempinho na UTI acompanhando meu irmão, eu vi, todos os dias vai lá um fisioterapeuta. A pessoa às vezes está desacordada, mas acorda, senta, levanta, né? Caminha e volta no corredor, tem que fazer isso. Isso já é uma forma. Depois que você sai, depois que o indivíduo que teve que estar, ele tem que manter. Existem programas, né? Existem fisioterapeutas especializados, educadores físicos especializados no cuidado de pacientes que tiveram ou que têm alguma cardiopatia. Então, esse indivíduo ele vai ser avaliado pelo cardiologista, idealmente o cardiologista que faça essa área, né? Que voltado para a cardiologia do exercício, né? Que a gente chama, e do esporte. E aí ele vai se engajar no programa até de reabilitação cardíaca. Eu não gosto muito do nome reabilitação, porque parece coisa de doente. Eu acho que ele vai se engajar num programa de exercícios especializado, focado em quem tem uma cardiopatia. Esse programa ele pode ser, às vezes, num ambiente até hospitalar mesmo, né? Por exemplo, eu lido num hospital e nós temos lá um programa de reabilitação cardíaca, que é uma academia, que tem uma equipe de fisioterapia especializada, onde a gente avalia, então, o indivíduo que vem, conhece a história dele, faz exames funcionais que vão determinar os limites do exercício para ele, de segurança, passa esse limite para a equipe de fisioterapia e educação física, que vão aplicar neles e galgar. Para ele ter uma evolução, né, doutor? Porque a ideia não é ser tratado como um doente para o resto da vida porque você teve um infarto. Depois a gente reavalia. Sim. E aí, quando vai reavaliando, você vai soltando mais esse indivíduo no exercício até que ele possa voltar a atividades mais até intensas, né? Tem aqueles que vão ficar na moderada. Mas é interessante, eu tenho pacientes que já, por exemplo, que chegaram para nós no programa de reabilitação na faixa de indicação de transplante cardíaco. Um indivíduo que estava sendo avaliado, vários. Eu tenho um trabalho que a gente publicou já, mostrando que 47% dos pacientes que chegam no programa de exercícios com indicação, na faixa de indicação de um transplante, 47% saem da faixa de indicação. Não acredito. 47%. Isso dados nossos aqui. Olha saíram do programa, da faixa de indicação de transplante. Estavam no bico do corvo. No bico, ali já esperando, sendo avaliado para fazer um transplante. Começou um programa de reabilitação de coração. E ele sai usando o exercício. Outros que estavam usando diversas medicações, porque eles tinham angina. O que é angina? Aquela dor no peito, né? Quando você faz um esforço que limita. Começa os exercícios do programa, ele não está tendo angina. Eu estou falando isso 3 a 6 meses depois. Sem angina e com metade da dose dos remédios ou com metade dos remédios utilizando. Então, e a melhora também, a gente foca muito na qualidade de vida. Existem scores, a gente vê a melhora de qualidade de vida desse indivíduo. Sim. E a maioria a gente consegue recolocar no seu dia a dia.
Sim. né? Maravilha. É fazer. E quais Voltar são... ao seu esporte que ele gostava, a academia, ou Voltar a ser voltar feliz. ao seu dia a dia. Que É é isso um que dos interessa. pilares da qualidade de vida, né? Não essa desfile de felicidade que a gente vê no Instagram, né? Que hoje em dia, quando você tá triste, você fica até culpado, você fica mal, né? Só Porra, todo não mundo acreditei feliz hoje, tô péssimo. Não é isso aí que eu tô falando, não. Mas é essa felicidade de viver, que é muito íntimo de verdade, cada né? um, de verdade, que você não precisa ficar postando, né? Um dos pilares da qualidade de vida é felicidade, sim. Não é brincadeira isso aí. Mas é que ser feliz dá trabalho, né, doutor? Ser feliz dá um trabalho. É muito mais fácil não se esforçar para nada. Nada aí feio, né? Mas depende também de qual é o parâmetro. Então, é como você falou, às vezes a pessoa olha para si e veja o que vai ser bom para você. Para você. Para de olhar a grama do outro, hein, pessoal? Olha na sua grama. Agora, então esse ponto aí que a gente tocou é importante. Eu acho aí um recado até para os médicos, né? A gente, para os colegas médicos, olha, tem que indicar exercício, mesmo para o seu paciente. Os pacientes com problemas pulmonares, a mesma coisa. Paciente que chega utilizando oxigênio, porque tem problemas pulmonares graves, e quando se engajam num programa de exercício, deixa de precisar de oxigênio. Por quê? Porque o nosso, não é só o coração, é a musculatura que melhora, a circulação periférica melhora, a utilização do oxigênio na periferia, lá na célula, ela vai ser otimizada. A pessoa acaba se sentindo melhor. Isso é bom para todo mundo, inclusive para os familiares, porque os familiares ficam muito preocupados quando alguém da família está cada vez pior, né? O ideal seria a gente não ficar dando tanto trabalho, fazer a nossa parte também. No programa de hoje, o Dr. Luiz Ritt, ele é cardiologista, professor da Escola Baiana também, de medicina. A gente está falando aqui da influência do exercício físico e o coração e a mente. Tivemos a participação também da doutora Beth Monteiro, escritora de 6 livros, que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras, inclusive lançando um novo agora, nova edição do A Culpa é da Mãe. Doutor, conta para mim, quais são os seus exercícios queridinhos do coração, literalmente, né? A gente se matar correndo quilômetros para ter algum benefício, é por aí? Olha, aí a gente tem que dividir o que é necessário para fazer bem ao coração. Não é muito. Como eu falei, exercício moderado, 150 minutos por semana. Seja parênteses, aeróbico. 150 minutos de exercício por semana, a gente fez as contas aqui no segundo bloco, dá mais ou menos 30 minutinhos por dia. Ainda sobra. Sobra. 30 ainda minutinhos descansa, você perde no celular fácil. Né? Depois... Ainda descansa 2 dias, né? Porque 5 vezes 3, 15, 150, ainda sobram 2 dias. Quem então, não tem 30 minutos? Tem. Então, isso já é o necessário para ter um ganho de redução, de melhora cardiovascular, redução de colesterol, redução de risco cardiovascular, de infarto. Fazer 150 minutos por semana, você reduz em 14% a chance de um infarto na sua vida. Olha isso. Ao longo da vida. Né? Então, não é demais. Preciso eu virar um maratonista? Precisa eu fazer muita intensidade? Não precisa. Agora, se eu gosto, se faz bem para minha mente, se é legal para mim, se eu gosto de competir, ou de competir comigo mesmo, beleza. Então, qual é o queridinho? O queridinho é de cada um. Sim. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar um tênis, eu gosto de fazer um funcional. Beleza, é o que encaixa para mim. Sim. Legal. Para o outro, pode ser que ele prefira pegar peso na academia e fazer um aeróbico na esteira ou na bicicleta e funciona. O outro, ele gosta de andar de uma bike e fazer uma trilha. Eu gosto de correr, mas eu gosto de correr na trilha, eu gosto de correr no asfalto, eu corro indoor, na academia eu faço um remo. Mas o importante é fazer os dois, né? O importante não, tem que existir uma combinação. Que pode ser do pilates. Aeróbico com o resistido. Eu faço pilates, coloque um exercício aeróbico. Sim. Né? Coloque um aeróbico junto. Sim, tem que ser as duas coisas. Eu faço só academia. Tudo bem, o exercício resistido, ele tem um componente dinâmico, né, aeróbico também, mas não é... Tem que ter os dois. Eu só faço corrida, só faço aeróbico. Tem que fazer um reforço muscular, senão você vai ter mais lesão. Sim, né? sim. E para o coração também, tanto o aeróbico quanto o resistido, tanto de força quanto o dinâmico, né? Eles vão ter benefícios no coração, porque você, no momento do exercício, aumenta o tônus adrenérgico, a adrenalina, né? A endorfina. Sim. Só que depois disso, sua frequência ela vai ficar mais controlada, as variações de frequência cardíaca e de pressão vão ser mais controladas, a chance de uma arritmia é menor, o controle
de peso, de pressão, de colesterol vai ser melhor, entendeu? Principalmente o colesterol, triglicérides, a glicemia, né? O LDL tem muito da genética, mas o triglicérides, a glicemia, isso tudo está muito ligado aos nossos hábitos. Né? O HDL, que é o colesterol bom, ele vai subir assim. Eu acho que a dica é, né? Vencer a resistência, começar a mudar os hábitos de verdade, não só ficar prometendo aí, né? Ser fitness. Há quantos anos você está prometendo isso? Tem gente que está botando a culpa na pandemia até hoje, doutor. Ela passou 5 anos da pandemia, a pessoa fala, não, porque na pandemia eu ganhei 5 quilos e parei. Outra coisa, tem gente que em vez de começar a fazer exercício, aí ele já compra suplementos, vitaminas. É o equipado, eu falo isso, é o equipado. Ele compra vitamina, ele compra proteína, tudo. Aí ele começa a tomar, e ele não está fazendo exercício. Então, é interessante entender, né? Porra, isso aí só é para um indivíduo que está fazendo exercício muito intenso, né? E com o apoio do nutricionista, né? Para isso. Sim. Mas aí ele já compra tudo, porque ele compra também o tênis, ele compra... Eu conheço paciente se está fazendo treino, se o tênis estiver velho, surrado e usado. Sim. Tênis novinho... Não engana, não. Esse é de fazer exame, só vem uma vez por ano aqui, pô. Aí não vale. O tênis do exame. É o tênis de exame. Ele comprou no outro ano, o tênis tá lá igual. Eu disse, rapaz, o que é isso, velho? Não gastou. Não dá pra enganar o doutor Não. Eu vou logo em cima. Acontece lá em casa de hoje, infelizmente está terminando. A gente falou um pouquinho aí da ligação dos exercícios físicos e a saúde mental e do coração. Para você que no final do ano, no começo do ano, adora aquela frase, esse ano serei fitness. Como é que a gente pode terminar o programa de hoje, doutor? Eu acho que é pensar de não ter que trazer essa frase de final de ano no próximo ano de novo, né? Boa. Não é eu serei. Agora esse ano eu fui fitness. Olha, essa é a frase que a gente tem que ouvir no final de ano. Maravilha. Eu fui fitness, eu mudei. Né? Maravilha. E vou continuar. É isso aí. Doutor Luiz Ritt, obrigada pela sua presença no Acontece Lá em Casa. Passou rapidinho, porque quando o papo é bom é assim. Como é que te encontra no Instagram? @Luiz com Z Ritt, RITT. Maravilha. Sigam o doutor e dúvidas, conversem com ele por lá. Muito obrigado e sempre à disposição de vocês aí. Maravilha. Um abraço, Gabi. Todas as quintas, das 11 ao meio-dia, tem Acontece Lá em Casa na Band News Salvador, falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida e psicologia de um jeito super bem-humorado. Até a próxima quinta. Massa. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Emagreça de forma saudável. WhatsApp 98249 5671.